Dois assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu vou comentar uma fala do ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, lá em Davos, na Suíça, afirmando que o Brasil está perdendo a sua soberania para o crime organizado. Isso é uma coisa que o Fora de Curva já comentou algumas vezes no decorrer de 2022 e 2023. Vamos voltar a esse assunto, mas à luz do Supremo Tribunal Federal, à luz da Justiça também, colocando outros temperos nessa discussão. E o segundo assunto diz respeito à informação que o Banco Central divulgou hoje, com um pouco de atraso, deveria ser alguns dias atrás, a respeito da prévia do PIB brasileiro, que eles chamam de BCBR. Ficou em 0,01% de novembro em relação a outubro, uma alta praticamente nula, uma em cima de 10 mil, mas tem um significado muito grande nas perspectivas de fechamento do crescimento ou do desempenho da riqueza nacional no ano de 2023. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, por algumas vezes eu já me pronunciei aqui nesse canal a respeito da escalada da violência aqui no Brasil. Os indicadores afloram uma queda que ocorreu em 2020, 2021 e alguma coisa em 2022, vem crescendo de uma maneira assustadora, especialmente no ano passado, portanto 2023. Essa situação me levou a fazer uma série de reflexões e em uma delas eu coloquei aqui uma simulação que aconteceu em alguns países, está acontecendo muito claramente nesse momento lá no Haiti. A criminalidade assume tal predominância de poder no âmbito da sociedade que o Estado, o governo, legitimamente ou não em exercício, acaba simplesmente perdendo seu poder, se transformando em algo completamente inócuo, que não fede nem cheira, sem gerência alguma não só sobre a segurança da sociedade, mas também sobre outros aspectos econômicos e sociais. E o que aconteceu, pasmem? Lá em Davos, na Suíça, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o grande patrão do Poder Judiciário, Luiz Roberto Barroso, afirmou que simplesmente o Brasil está perdendo a soberania para o crime organizado. Ele falando isso, vamos voltar um pouquinho no tempo e analisar alguns aspectos. Em primeiro lugar, um retorno ao muito mal lembrado 2020, onde a maior parte da população brasileira, ou grande parte dela, ficou presa em casa, impedida de trabalhar e produzir, a meu ver, de maneira equivocada por conta do coronavírus. Só tem uma coisa, naquele ano o Supremo Tribunal Federal, hoje presidido pelo ministro Barroso, determinou que forças policiais não poderiam entrar nos morros, nas favelas cariocas, a fim de manter a ordem contra exatamente o crime organizado. Porque parecia uma brincadeira que nós tínhamos na infância, que era o pega-pega, que existia um local específico que a pessoa queria descansar, não queria correr de ninguém, retomar o fôlego, encostava numa coluna, num banco e dizia: aqui não pode me pegar. Parece que isso ocorreu com o crime organizado, especialmente no Rio de Janeiro em 2020. Nem os helicópteros das forças policiais poderiam invadir o espaço aéreo do crime organizado. E agora vem Luiz Roberto Barroso dizendo que o Brasil está perdendo soberania. Será que ele está se referindo também ao fato de que mais de 5% dos presidiários dos criminosos que tiveram a saidinha de Natal não voltaram e muitos cometeram assassinatos realmente bárbaros, hediondos em vários locais do Brasil? Acho que sim. Será que ele está se referindo às próprias definições do próprio Poder Judiciário em termos de progressão de pena e liberalidade aos presidiários, além de audiências de custódia, onde chegam muitas pessoas presas em flagrante pela polícia, são simplesmente liberados pelos juízes? Acho que sim. E ainda mais um será. Será que diante desse quadro é surpreendente que o crime organizado ficou mais organizado que o próprio Estado, mais organizado que a própria Justiça e está tendo força suficiente para ditar regras, não só no Rio de Janeiro, mas em muitos lugares lá na Amazônia, para tráfico de drogas e pedras preciosas, ouro especialmente, e outros lugares do país? Qualquer estado, qualquer cidade um pouquinho maior do que de pequeno porte, um pouco mais de 10 mil habitantes, tem a presença muito forte do crime organizado já. E aí falar que o Brasil está perdendo a soberania para um outro tipo de poder, me parece, sinceramente, vou fazer um sincericídio agora, chover molhado. É lógico que a bandidagem está tomando conta das ruas do Brasil. Você se sente seguro
seguro em dar um passeio tranquilamente, mesmo que seja durante o dia, em algum lugar perto da sua casa, sem ficar olhando para os lados para ver se existe algo suspeito que pode lhe atingir? Você teria coragem agora de comprar um belo carro novo e sair para passear sem seguro? Ou você faria a loucura de tirar o muro e as grades que protegem sua casa, seu apartamento, do seu condomínio? Acho que não. Por que não? Porque a sociedade brasileira está crescentemente ameaçada e agora vem Luiz Roberto Barroso, reconhece isso não aqui dentro do Brasil, mas lá em Davos, na Suíça, fazendo mais uma excelente publicidade para os criminosos do nosso país, concordam comigo? E a responsabilidade disso? De quem é a culpa desse processo todo? Será que é das elites brasileiras que não reconhecem que o bandido é apenas uma vítima da sociedade? Ou então, gente, largar essa besteirada, observar que toda a trajetória do Poder Judiciário nas últimas décadas, especialmente nesses últimos anos, foi realmente no sentido de passar a mão em cima da cabeça dos contraventores, dos criminosos, deixar eles o máximo possível circulando pelas ruas, talvez por uma ideologia política, que eu não entendo muito bem como que isso aí se refere ou se relaciona com ideologias políticas, mas o fato é o seguinte: quem desestruturou o mínimo de segurança que esse país já teve em termos de cidadania foi exatamente as ações, as decisões do Poder Judiciário. Então, ministro Luiz Roberto Barroso, se você está preocupado com a soberania nacional, o primeiro lugar que deve ser reformulado para uma recuperação disso que pode acabar destruindo o Estado brasileiro é o próprio Poder Judiciário. Vai condenar a polícia? Muitas vezes, sim, tem ações condenáveis, mas normalmente eles ficam tanto quanto chateados, levemente chateados apenas porque arriscam a vida em embates com esse crime organizado, prendem esses bandidos, levam eles custodiados à justiça e lá eles são liberados naquele momento ou algumas semanas depois, na sua maioria. E muitas vezes voltam às ruas buscando vingança contra quem lhes prendeu. Gente, então o quadro é esse. Barroso finalmente reconhece uma verdade que cada um de nós, acredito eu, está careca de saber, está careca de sentir. E talvez isso, sendo um pouquinho otimista, signifique um novo começo ou uma mudança de postura do Poder Judiciário brasileiro, no sentido, sim, de dar liberdade para a sociedade do bem e aumentar seus esforços e manter o máximo de tempo possível os bandidos fora de circulação. Mas parece que, por outros lados, lá do Supremo Tribunal Federal, está importando mais o combate ao terrorismo, ao golpismo daquelas 1.000 e tantas pessoas que acabaram presas em Brasília, por protestarem, fazerem vandalismo sim, mas protestarem frente a uma situação que, a meu ver, equivocadamente, eles não aceitaram. Mas chamar aquilo de tentativa de tomada de poder é um exagero, é uma provocação, é um assinte à própria sociedade. Em primeiro lugar, ministro Barroso, concordo com o senhor, o Brasil realmente está perdendo a soberania para o crime organizado. Por outro lado, a recuperação da soberania não passa por prender, bater, castigar pessoas inocentes ou que apenas expressam as suas ideias, por mais esdrúxulas que sejam, quando no dia a dia são seres humanos inofensivos que não fazem mal a ninguém, pelo menos em termos violentos. Podem ser um pouco radicais nas palavras que usam, mas palavra não machuca ninguém, pelo menos fisicamente. Então o importante, vou fazer uma super redundância agora, o importante é a justiça, dar importância ao que realmente é importante. E o importante, ou importantíssimo, é botar bandido na cadeia, tirar esses maus elementos de circulação. Aí a sociedade brasileira começa a fluir muito melhor, vai fazer bem tanto do ponto de vista social como econômico. Econômico precisa de mais coisas, mas já ajuda muito se as pessoas circularem sem o medo de ser roubadas, assaltadas ou até enganadas por pessoas maliciosas. E agora, antes de iniciar o segundo assunto do Fora de Curva de hoje, eu vou solicitar aos espectadores não esquecer do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, evidentemente após assisti-lo todo, e também as pessoas que estão assistindo pela primeira vez o Fora de Curva, faço o meu convite para inscrição no canal. Gente, hoje o Banco Central, como eu falei na introdução, divulgou o IBC-BR, que é a prévia do PIB calculada por eles mês a mês, no caso nós estamos falando referente a novembro do ano passado.
o que aconteceu? Segundo eles, depois de 3 meses de queda, o que significaria, em tese, uma recessão técnica se fosse o PIB oficial, mas não é, é uma estimativa, o IBCBR, mas depois de 3 meses consecutivos de retração, houve uma mudança no sinal da produção da riqueza nacional. Foi positivo em 0,01%. O que é 0,01%? Algumas vezes já comentei sobre isso. É praticamente nada. É 1 sobre 10 mil. Vou repetir até um exemplo. Você pega 5 quilos de arroz, tira um grãozinho, isso é 1 sobre 10 mil. É muito, é pouco, acho que é praticamente nada. É um empate, é um 0-0, a economia brasileira, segundo esse dado, está estagnada. O Banco Central sempre divulga esse indicador, ou pelo menos a grande imprensa divulga esse indicador, fazendo a comparação do mês da divulgação em relação ao período imediatamente anterior, então novembro sobre outubro. Várias vezes eu falei que isso, para mim, é uma medida inadequada, mesmo com ajustes estatísticos que acabaram se tornando um pouco banais em função das distorções ainda que influenciam a economia brasileira, pelo menos as estatísticas brasileiras, por conta da pandemia. Então, eu sempre prefiro comparar períodos homogêneos, não períodos consecutivos. Aí tira toda essa ideia de sazonalidade. Por exemplo, novembro teve Black Friday, que normalmente tende a provocar um aumento nas vendas, e isso não ocorre em outubro. Então, essas diferenças, elas são eliminadas quando a gente compara, e vamos comparar agora, novembro sobre novembro e os últimos 12 meses. E olha só a ilustração que eu tenho para vocês. As barras mostram a comparação mensal, mês frente ao mesmo mês do ano anterior. Houve uma alta um pouquinho maior do que outubro, de 2,19%. A meu ver, esse crescimento, para mim foi uma surpresa, mas não tanto, porque no dia anterior até eu comentei a respeito dos resultados provavelmente distorcidos do comércio varejista do Brasil, referentes também ao mês de novembro, que certamente o Banco Central usa como base para cálculo da parte do PIB referente a esse setor da economia. Em termos de 12 meses, ou seja, a visão anualizada, o crescimento foi de 2,31% frente a 2,25% fechado em outubro. Também uma pequena reaceleração, provavelmente muito influenciada por esse indicador do comércio produzido pelo IBGE, mas não tão relevante assim. A economia brasileira, já com 11 de 12 meses computados, pelo menos pelo Banco Central, não deve fechar, como eu falo há vários meses, com um crescimento acima de 3%. Para vocês terem uma ideia, se esses dados do Bacen estiverem corretos, o Brasil chegar a 3% de crescimento, o PIB de dezembro de 2023 vai ter que crescer 9,58% em relação a dezembro de 2022, ou 8,40% diante de novembro. Isso é praticamente impossível de se obter. Nem a China consegue tal performance nesse momento histórico, a Índia também não, talvez o Vietnã consiga, mas a situação lá é muito diferente da brasileira. Gente, então eu vou dizer, se o Banco Central está correto nas suas medições de PIB, ou está usando pelo menos os ponderadores, os indicadores corretos, nem que a vaca tussa, nós vamos chegar no final de 2023, já chegamos, só estamos esperando os resultados, na verdade, mas só para deixar muito claro, é praticamente impossível, de acordo com esses dados, que a economia brasileira tenha um crescimento, uma expansão superior ou mesmo igual ou próxima a 3%. Deve ficar na casa de 2,3%, 2,2% ou, na pior das hipóteses, 2%. Mas 3%, impossível. A não ser que o IBGE, que calcula o PIB oficial brasileiro, faça contas diferentes do Banco Central, muito diferentes, por sinal, e nos presenteie com um resultado que seria o espetáculo do crescimento. Mas aí realmente vão abrir o olho para ver se esse crescimento é consistente. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento e, especialmente, para quem está assistindo fora de curva pela primeira vez, renovo aqui meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, um excelente final de semana, porque hoje é sexta-feira, mas amanhã nós temos resumão semanal. Até breve. Tchau, gente.